Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente da produção. É o único canal especializado nesse tipo de conteúdo para você que é supervisor, coordenador, encarregado ou líder de produção. Hoje, especificamente no episódio número 70, eu dou continuidade no episódio 69, na qual nós começamos a falar sobre quais são os erros mais comuns cometidos durante a análise de 5 porquês. Como todos sabem, a análise de 5 porquês é uma técnica aparentemente simples para análise e detecção de problemas, mas é muito comum a gente ver vários problemas que ocorrem no dia a dia e fazem com que, principalmente a liderança de produção, tenha que refazer esse processo continuamente. Então, no episódio 69, eu falei da parte 1, na qual eu mostrei a você 6 equívocos e hoje eu vou ter o prazer de falar mais 7 e eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor à sua análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo, já deixa o seu like que eu tenho muita revelação importante para você. Ok? Vamos lá então. Pessoal, como eu sempre digo nos meus conteúdos, para que você realmente, como supervisor, líder de produção, coordenador, possa prosperar na sua carreira, tenha uma carreira sólida, com um crescimento aí exponencial, eu poderia dizer, é necessário que você tenha 3 coisas, e que você construa isso ao longo da sua carreira. O primeiro ponto, o primeiro pilar é que é necessário que você aí construa uma vantagem competitiva significativa na empresa onde você atua. Logo depois você precisa realmente sustentar esse valor construído para que ele não volte ao estado inicial. E uma vez que você constrói valor e você sustenta esse valor, aí sim você pode capitalizar com promoções e crescimento profissional, uma vez que você realmente mostrou para a sua empresa que você é capaz de construir aí algo muito significativo e para que ela possa segurar você, promoção, aumento salarial e um plano de carreira. Então é perfeitamente sim possível e durante os 35 anos que eu acumulei de experiência, eu tenho passado essa experiência para as pessoas e agora através de conteúdos semanais. E para que você realmente possa construir aí o primeiro pilar, que é uma vantagem competitiva significativa, pessoal, é necessário que você elimine ou diminua uma limitação significativa que a sua empresa tenha, ou especificamente na área em que você atua. Então, quando você realmente elimina ou minimiza essa limitação, você realmente está construindo e suportando esse primeiro pilar de construção de vantagem competitiva. E aí existe uma série de abordagens para que você possa eliminar ou diminuir essa limitação que você tenha na sua área de atuação. Toda semana eu tenho dado algumas dicas para que você possa aos poucos ir construindo aí, eliminando essa limitação. E um dos pontos, sem dúvida nenhuma, é quando você aperfeiçoa a sua capacidade de análise e solução de problemas, pessoal. Toda pessoa que trabalha na empresa, principalmente aí líderes de produção, eles são pagos, eles são muito valorizados e reconhecidos quando esses profissionais têm grande habilidade de analisar e solucionar problemas. Mesmo porque sem isso ele não consegue respirar, porque a quantidade de anomalias toma conta do dia a dia deles. Então, realmente, saber solucionar problemas é uma grande habilidade e deve ser aperfeiçoada continuamente pelos líderes de produção. E uma das técnicas mais simples que a gente tem e a base para todos os outros métodos um pouco mais específicos e robustos é a análise de 5 porquês, para que seja removido aí os problemas em sua causa raiz e não só agir no sintoma. Então, solucionar problemas através de uma análise de 5 porquês é muito importante, é o fundamento para qualquer outro método e faz com que você realmente saiba como identificar e eliminar uma causa raiz. Como já dito, pessoal, o método mais simples para que se analise a causa raiz é o método 5 porquês, que é um método que consiste em você ir fazendo
cada pergunta por que aquela anomalia aconteceu e sobre a sua resposta e fazendo novos questionamentos até que você entenda realmente a causa raiz do problema. Foi criado por Takeshi Toyoda, um dos fundadores da Toyota, em 1930 e basicamente em 1970, através de Taiichi Ohno, que começou a realmente tomar um reconhecimento grande na Toyota, uma vez que toda vez que eles tinham um problema significativo na linha, através de um sistema andon, era uma cordinha que os operadores puxavam, paralisava a linha até que a equipe pudesse entender a causa raiz do problema, a linha não partia novamente. E essa técnica simples e utilizada na Toyota até os dias de hoje, pode ter certeza, realmente solucionou aí mais de 90% dos problemas, ficando apenas uns 5%, que é muito raro acontecer. Você tem que entrar aí com ferramentas estatísticas e de Six Sigma mais robustas. Então eu posso dizer isso realmente de cadeira pelos vários anos que eu tenho como Master Black Belt lidando com projetos de eliminação de anomalia. Então, o que acontece muitas vezes é que os 5 porquês, embora aparentemente simples, simples não significa que é fácil. Se você bypassar, se você não tomar cuidado com algumas nuances, com algumas fases na análise, você acaba realmente não encontrando a causa raiz e tendo que fazer um processo de retrabalho constantemente. Então, volto a falar, no primeiro conteúdo, nós falamos de 6 maiores equívocos, e hoje a gente vai revelar mais 7 a você. Pessoal, o 7º erro na análise dos 5 porquês, então é o seguinte, é não auditar os controles de processo e produto que estão contidos no plano de controle. Ou seja, é partir do pressuposto que os operadores estão executando 100% o solicitado nos procedimentos operacionais padrão. Então, muitas vezes, quando a gente tem anomalia, logo depois que a gente faz a descrição e a definição do problema, ao invés de a gente sair procurando causa raiz e fazendo uma série de questionamentos no processo, o ideal é que você pare um pouco para analisar o seguinte: será que os nossos operadores, ou será que o operador daquela estação, onde provavelmente foi causado o problema, ele está cumprindo o plano de controle na íntegra? Será que ele entende realmente os detalhes de cada tipo de controle, a frequência de controle, como utilizar o instrumento de medição, se existe registro ou não e se ele está realmente fazendo aquilo? Então isso é muito importante ser verificado e muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, existem gaps significativos entre o que é solicitado nas folhas de instrução ou no plano de controle ou no procedimento operacional padrão em relação ao que ele faz na prática. E gostaria de destacar que a responsabilidade primária não é dele, né? Se o supervisor ele não tem uma rotina de verificação da execução desses padrões, bem como se há dúvidas do operador executar esse plano no dia a dia, é natural que existam aí gaps entre o que é solicitado e o que ele faz no dia a dia. Portanto, pessoal, qual é a solução em relação a esse 7º erro? Pessoal, é o que a gente sempre chama e denomina de SDCA, é o ciclo SDCA, ou é o ciclo de manutenção de padrões. A gente tem o ciclo de PDCA, que é de elevação de padrões, e a gente tem o ciclo de manutenção de padrões, ou seja, uma vez que você fez a melhoria e implementou os controles, é necessário que, com frequências, o operador, a operação seja auditada para verificar se há dúvidas em relação à execução do plano de controle, né? Se está claro para ele como, o que e quando deve ser verificado, se ele tem alguma dúvida em relação a isto, e bem como deixar claro a responsabilidade dele em controlar o processo, né? Então, isso dá clareza à operação do que ela deve fazer. Então, muitas vezes isso não é checado. Então, pessoal, lembre-se bem, toda vez que existir aí uma anomalia, a primeira coisa que deve ser feita depois de você descrever bem o problema é verificar se aquele
aquela documentação de controle está sendo entendida e bem executada pela operação. Então tá aí o 7º erro para você. Pessoal, o 8º erro. Qual é o 8º erro? É não auditar uma análise de 5 porquês quando ela é feita por alguma função que é subordinada à sua, né? Então, por exemplo, o supervisor ou o coordenador, abaixo dele tem o seu líder de produção ou o coordenador, tem o seu supervisor de produção ou o gerente de produção, tem o coordenador ou o supervisor abaixo dele, e ele cobra e ele entende que isso faz parte do sistema da qualidade, análise de causa raiz de 5 porquês, só que ele não audita uma vez que esses reportes são feitos. Então isso é um grande problema, pessoal, porque essas pessoas, essas funções, elas partem do pressuposto que a sua equipe ela já sabe corretamente como fazer uma análise de 5 porquês, já que aparentemente é algo simples. Então, pessoal, qual a solução para isso, né? A solução realmente é auditar, mais uma vez, o SDCA, né? É fazer a manutenção dos padrões de resposta de 5 porquês. Será que realmente aquelas pessoas abaixo da sua função que estão conduzindo o processo, elas sabem realmente conduzir, sabem realmente fazer um questionamento, não comete principalmente aqueles 6 erros que a gente deixou claro no conteúdo anterior? Então é necessário que você realmente, como superior imediato daquela pessoa que muitas vezes conduz o processo, que você tenha a certeza que ele está fazendo bem feito. E só através desse processo de auditoria que você consegue identificar se isso está acontecendo bem feito ou não. Eu conheço vários gerentes que trabalham na Toyota, os subsidiárias da Toyota, e eles basicamente todos os dias eles pegam pelo menos um relatório de análise de anomalia que contém os 5 porquês para que eles possam fazer realmente uma análise. E existem vários gaps, existem várias lacunas a serem preenchidas, bem como do diretor imediato desse gerente pega pelo menos um por semana e revisa junto com o gestor. Então o gestor revisa pelo menos um todos os dias com o seu supervisor e o diretor pelo menos um por semana com o seu gerente. Esse processo escalonado faz com que uma análise se torne cada vez mais robusta. Isso é muito importante, pessoal. Então se você não costuma auditar a qualidade de 5 porquês ou a qualidade do relatório de análise de anomalia que contém basicamente os 5 porquês, feito aí pelos seus funcionários, pode ter certeza que tem oportunidade de melhoria ali, tá bom? Então vamos lá ao 9º erro, pessoal, na análise de 5 porquês. O 9º erro é a não avaliação dos efeitos colaterais negativos da mudança, né? Então, partir do pressuposto que você aí encontrou a causa raiz, deu a solução e vai dar tudo certo, né? Então, pessoal, muito cuidado quando a gente supõe que encontrou uma causa raiz, ela é muito provável, e eu vou agora endereçar algumas ações, e por mais que elas sejam simples, precisa ter muito cuidado, porque toda solução sobre uma causa, ela traz efeitos colaterais negativos. Algumas de pequena intensidade, algumas com intensidade um pouco maior, mas independente da intensidade, ela sempre traz um efeito colateral negativo. E isso é necessário ser medido logo após a gente incluir aí uma solução, porque isso pode trazer realmente grandes problemas. E tem uma solução para isso, inclusive é uma solução que a teoria das restrições ela nos mostra o caminho a seguir. Então, qual é a solução, pessoal? Logo depois que eu identifico a causa, eu vou, a partir daí de um teste piloto de curta duração, ter aí alguns ciclos de resposta rápida. Então, eu vou colocar algumas ações ou algumas alterações do processo que eu faço quando eu tento solucionar aquele problema, e além de eu monitorar o resultado para ver se o problema que eu estava estudando ele foi eliminado, eu preciso também verificar se outros efeitos colaterais não podem acontecer no projeto. Então eu preciso sempre ficar atento em alguns pontos na qual, após a implementação da melhoria, eu tenho
possibilidade de detectar esses efeitos. Então isso é muito importante, pessoal. E um outro ponto fundamental é o registro de todos os detalhes dessa mudança em relação à ação que foi implementada dentro do processo e dentro do sistema de gestão de mudanças que o seu sistema da qualidade tem. Por quê? Porque é a partir dessa mudança que acontecem ou podem acontecer muitos problemas daí para frente, que inicialmente parece não acontecer, mas isso pode desencadear muitos outros problemas. Pessoal, e realmente muito cuidado com as armadilhas de mudança, né? Dando continuidade aí no 9º erro de análise dos 5 porquês, né? Porque geralmente um problema ele ocorre após uma mudança que foi feita, ou em relação à mudança de matéria-prima, ou muitas vezes a correção de um equipamento, troca de operador, ou seja, uma alteração de layout. Então, geralmente, quando acontece uma mudança, ela traz consigo alguns efeitos colaterais negativos. E a Toyota costuma chamar esse processo de mudança, o ponto de alteração, de renkaten. Ou seja, quando ocorre uma anomalia, geralmente é porque houve um renkaten. Geralmente é porque houve uma alteração no processo. Então, vamos lá, o que significa renkaten? Para que você tenha esse conhecimento. Renkaten significa, portanto, ponto de alteração. Gestão do renkaten é uma metodologia utilizada para registrar e controlar alterações no processo que possam vir a causar desvios futuramente, falhas e problemas, podendo ainda afetar o produto ou o resultado desse processo. Então, pessoal, volto a afirmar, toda vez que você propor uma solução, tenha sempre o registro da data, do que foi feito, pessoas envolvidas, por que aquilo foi colocado no processo, para que você possa monitorar algum efeito colateral negativo e ter registro disso ao longo do tempo, ok? O 10º erro, pessoal, qual é o 10º erro na análise dos 5 porquês que eu trouxe para você? O 10º, pessoal, é falhar na implementação da ação de melhoria sobre a causa raiz. Então você teve aquele baita trabalhão de coletar dados, definir bem o problema, fazer um processo investigativo, né? Testar a causa raiz para verificar se aquela causa raiz potencial é realmente a causa fundamental do problema. E aí na hora que você vai implementar as soluções, né? Você já implementou ou você está num processo de implementação e isso acaba falhando, né? Ou seja, não há aí uma revisão do Process FEMEA ou dos modos de falha que podem ocorrer no FEMEA ou no processo, né? Ou não revisão do plano de controle ou esquecer de revisar o procedimento operacional padrão. É muito importante que isso seja feito para que o processo de melhoria, a solução esteja padronizada não só na documentação como no chão da fábrica. Uma outra falha, pessoal, na implementação é não envolvimento dos operadores durante a revisão dos padrões. É necessário, por mínimo que sejam as alterações, que os operadores eles tenham o conhecimento das mudanças e a aprovação deles no formato que isso vai ser descrito, porque o procedimento não é para você, é para as pessoas que estão trabalhando no processo produtivo, né? Ações de implementação lentas, ou seja, sabe-se exatamente o que vai ser feito, mas começa a demorar muito tempo. Eu gosto muito de uma filosofia que a Toyota tem, que ela realmente leva um tempo razoável para que uma mudança seja alterada ou que uma causa raiz seja realmente descoberta. Só que a partir do momento que isso foi descoberto, que isso está pronto, a implementação realmente é muito rápida. E a gente costuma muitas vezes falhar no processo de implementação depois de todo o trabalho que deu para a gente levantar a causa raiz e investigar o tipo de problema. Problemas também na implementação relativos a treinamento operacional, né? Isso eu vejo muito no dia a dia da produção. Parece que uma vez que a gente vai treinar o operador, a gente fala mais do que acompanha, pessoal. Então, para que a gente tenha a certeza que as pessoas entenderam aquela alteração, é necessário que a gente acompanhe no dia a dia para saber se realmente
aquilo foi adquirido através da passagem de treinamento, bem como isso vai ser aplicado no dia a dia para o ganho de habilidade, né? Então, a gente sempre propõe isso como solução. Então, vamos lá, em relação a esse 10º erro, quais são as soluções? Plano de ação com ações principais, 3 no máximo, 2 ou 3, com prazo e responsável para que o supervisor possa semanalmente estar fazendo o follow-up de implementação dessas ações, muitas vezes até follow-up diário. Revisão dos documentos do sistema da qualidade, que a gente já comentou, procedimentos, instruções, registros, planos de controle, PFMEA, com o envolvimento dos operadores, porque a alteração que nós estamos fazendo vai envolver o espaço em que eles trabalham, e isso é muito importante e traz respeito pelas pessoas que estão ali produzindo. E a última solução e sugestão que eu te dou é o acompanhamento operacional após o treinamento procedimental. Pessoal, não é porque nós treinamos o operador numa sala que a partir daquele momento ele vai sair fazendo. Isso não vai acontecer com ele e nem conosco se estivesse no lugar dele. Porque as mudanças, além de serem feitas no papel, nos procedimentos, ela precisa acontecer na mente e no cérebro dos operadores, das pessoas. E para que realmente isso aconteça no cérebro das pessoas, é necessário um acompanhamento por pelo menos 60 dias, para que seja construída uma coisa que se chama sinapse, né? O que são as sinapses, pessoal? Sinapse é o caminho que leva a informação de um ponto para outro do cérebro. Portanto, para que essa sinapse nova seja construída e desconsiderada a sinapse antiga, que é aquela zona de conforto que ele se encontra, é necessário que você esteja acompanhando constantemente. Isso leva tempo, pessoal. Então, um grande equívoco é as partes administrativas, a partir do momento que precisam dar um suporte, leva em consideração que apenas a passagem do conhecimento de um dia só é suficiente para que o operador entenda e aplique aquela mudança dali em diante. Então, muito cuidado em relação ao treinamento e acompanhamento das mudanças, pessoal. Vamos lá, o 11º erro na análise dos 5 porquês é realizar o treinamento operacional sobre os padrões alterados, mas não realizar a manutenção desses padrões, que a gente estava comentando aí um erro anterior, né? Então, o que acontece, pessoal? Eu preciso estar mantendo aí o SDCA no sentido de, depois daquela implementação que eu fiz, daquele acompanhamento inicial, avaliando como o operador realmente está aplicando, pelo menos em treinamento, eu preciso acompanhar isso no dia a dia. Então, uma coisa é você fazer um treinamento muito bem feito, observando o que ele está fazendo conforme a sua orientação, legal, mas a partir daí é necessário que seja realizado um processo de auditoria de acompanhamento semanal para que os padrões sejam mantidos. Então, está aí o SDCA mais uma vez, no sentido de fazer a manutenção dos padrões ao longo do tempo, pelo menos aí 60 dias, depois você pode espaçar um pouco mais, avaliando aí uma vez a cada 15, uma vez a cada um mês, ok? Então isso é muito importante para que aquela solução seja mantida no chão de fábrica. O 12º erro, pessoal, é não realizar o desdobramento das ações de melhoria em outras operações, em outras células que possuem aí operações similares e podem partilhar, né, pode se beneficiar dessa alteração e não fazendo com que o erro não aconteça nas linhas em paralelo ou nas linhas que isso pode ser realmente desdobrado a solução. Ou seja, quando você faz isso, você acaba não abrangendo outras linhas que poderiam ser beneficiadas, ou seja, você acaba impedindo aí uma coisa que chama replicação horizontal daquela solução. Então, pessoal, qual é a solução para isso? Realmente a gente precisa se perguntar, né, a partir do momento que a gente deu uma solução para aquele problema numa determinada célula, quais as demais linhas que poderiam ser beneficiadas com as soluções que a gente acabou de encontrar nessa célula nesse momento.
Então, isso realmente traz aí uma abrangência e um ganho potencial sobre problemas similares, só que agora expandido para outros lugares. E como essas ações implementadas em nossa linha poderiam ser implementadas em outras células, né? Então, realmente é o que a gestão da produção chama de replicação horizontal de solução. E tem uma ferramenta muito simples que eu vou mostrar para você, que uma vez que você implemente, é possível você sempre estar analisando esse desdobramento ou replicação horizontal de solução. Então, é mais ou menos este exemplo, pessoal. Aqui é um exemplo na qual você tem aí os vários produtos, né, que a gente acaba produzindo. Aqui estão as ações de melhoria 1, 2 e 3, por exemplo, que foi desenvolvida numa outra célula, num outro local de trabalho. E basicamente aqui eu tenho aí alguma simbologia, um traço na diagonal e não se aplica, uma bolinha com um destaque em negrito no seu perímetro de melhoria prevista, ou seja, aquelas células eu tenho que fazer uma previsão de adaptação ou de inclusão daquela melhoria, e a bolinha de cinza pintadinha onde a melhoria já foi implementada. Então aqui a gente já pode ver alguns locais que não se aplica esses 3 tipos de melhoria nos produtos acima das outras células. Aqui com a linha mais em destaque no perímetro aqui do círculo é onde ela está prevista, e embora as outras não pareçam que estão aí pintado de cinza, é onde as alterações, as melhorias já foram implementadas. Aqui a gente não consegue perceber de onde eu coletei essa informação, mas essas bolinhas aí em branco, elas são na verdade em cinza e as melhorias já foram implementadas. Então é um sistema de gestão visual na qual você pode fazer aí um mapa de replicação horizontal de soluções, fazendo com que o desdobramento da solução alcance aí outros lugares e potencialize a causa raiz em cima de um determinado problema. Então tá aí o 12º erro e a sua solução. Pessoal, o 13º e último erro desse conteúdo de análise de 5 porquês, parte 2, é achar que o processo é rápido, pessoal. Então, é desconsiderar aspectos importantes do processo em função do baixo investimento de tempo na análise de 5 porquês. Então, muitas vezes eu percebo que a liderança de produção ela está com muita vontade de acabar com aquele processo de análise rapidamente, porque tem várias coisas a serem feitas, inclusive cuidar da produção, fazendo com que não se dedique um tempo razoável para investigar, e aí acaba se cometendo todos esses 13 erros que a gente comentou, e faz com que o processo volte à tona novamente e gere retrabalho. Então, pular a etapa da estratificação do problema, principalmente, fazendo com que você traga um problema que é muito grande para uma dimensão menor, para que você tenha realmente capacidade de desenvolver um bom processo de análise e solução de problemas, né? Quando ele tem um escopo muito grande. E qual que é a solução então, pessoal? A solução é investir tempo necessário na fase de definição correta do problema, principalmente, e tomar cuidado com as outras etapas que a gente teve a oportunidade. Então, pessoal, ele pode ser sim um processo simples, o 5 porquê, mas ele é trabalhoso, né? E simples não significa que seja fácil. E quando a gente não dá muita importância para esse processo, a gente cai realmente num círculo vicioso, onde no final das contas o supervisor não tem tempo de fazer nada. Então, muito cuidado, pessoal, dedique tempo e atenção para uma boa análise. Se necessário fazer então a segmentação, muitas vezes, né, a estratificação de um problema, que realmente você faça para que você trabalhe aí no extrato principal e você quebre o problema em um número maior de outros pequenos problemas. Então, aqui está um exemplo de estratificação. Ele não é relativo a um problema de qualidade, é um problema na produção. A gente já destacou isso em um dos erros anteriores, mas aqui a gente consegue entender bem o processo de estratificação ou segmentação
na qual a gente vai quebrando um problema em vários outros menores, e sobre esses estratos principais a gente acaba aí focalizando aí as questões de 5 porquês e logo depois na solução de problemas. Pessoal, qual o objetivo de todo esse conteúdo dividido em 2 partes que eu montei e produzi para você? É para que o supervisor possa ter a oportunidade aí de substituir, de trocar um círculo vicioso, onde ele muitas vezes tem que correr para lá e para cá, né? Apagando incêndio, né? E, consequentemente, isso faz com que ele tenha pouco tempo livre, uma quantidade cada vez maior de problemas e pouco progresso em relação aos resultados, né? Então, ele precisa realmente se livrar desse círculo vicioso e ir para um círculo mais virtuoso, na qual, através de uma boa identificação de causa raiz, ele possa propor aí melhorias em relação ao processo atual, fazendo com que sobre tempo para que ele pense nas melhorias do processo, né? E aí, consequentemente, ele tem poucos problemas, e aí ele tem cada vez mais aí os seus planos, os seus objetivos concluídos e possa realmente crescer profissionalmente. Então, pessoal, realmente invista um tempo na análise de 5 porquês, que você não vai se arrepender, você vai estar trocando aí um círculo vicioso que te puxa para baixo e faz você ficar estagnado na carreira, para um ciclo mais virtuoso, na qual você tem realmente condições plenas de prosperar na sua carreira profissional. E muitas vezes, pessoal, é importante, uma vez que a gente tenha todos esses conceitos em mente, que a gente prefira sempre contramedida ao invés de soluções. Então, eu trouxe para você, dentro desse método, qual é a diferença de uma contramedida e de uma solução. Os 5 porquês, eles usam contramedidas ao invés de soluções. Por quê, pessoal? Uma contramedida, olha só que interessante, tenho certeza que você não sabia em relação a esse conceito. Uma contramedida é uma ação, um conjunto de ações que procuram evitar que o problema surja novamente, enquanto uma solução pode apenas lidar com o sintoma ou com o efeito. Como tal, as contramedidas são mais robustas e provavelmente evitarão que problemas se repitam. Então, as contramedidas são aquelas ações que você toma sobre a causa raiz do problema. Já as soluções, muitas vezes, não é sobre a causa raiz, e sim sobre os seus efeitos, o que é prejudicial. Por exemplo, quando você tem uma dor de cabeça e você toma um comprimido para dor de cabeça, você acaba agindo no efeito, ou seja, é uma solução para a sua dor de cabeça. Quando, na verdade, uma contramedida seria você entender o que está causando aquela dor de cabeça e uma ação sobre ela, ok? Então fica aí esse conceito muito bem claro para você. Pessoal, mais uma vez que você acaba praticando e não cometendo um desses 13 erros que eu falei e deixei claro a você, faz com que você realmente fique muito bom na solução, na análise e solução de problema, e faz com que você possa realmente ajudar a sua empresa aí a eliminar ou diminuir uma limitação significativa que ela possua, gerando valor e criando um reconhecimento e condições de promoção e crescimento profissional. Esse foi o objetivo que eu tive hoje em relação ao conteúdo número 70 e o anterior também número 69. Se você ainda não viu, eu sugiro que você realmente veja em detalhes. Pessoal, mais uma vez, deixe o seu like, é muito importante para nós. Faça os seus comentários, compartilhe com os seus colegas, e se você não está inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva para que você possa receber as notificações semanais toda vez que um vídeo novo sair. Muito obrigado mais uma vez e eu te espero no próximo episódio.